Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Colom e eu trouxe para vocês mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os anjos. E dessa vez, pessoal, eu trouxe o anjo de número 18, o anjo Kaliel. O anjo Kaliel é um anjo muito interessante, tá, pessoal? Não que ele tenha um grau de importância maior do que todos, todos têm seu grau de importância, mas o anjo Kaliel, ele é muito interessante porque ele está muito relacionado com a justiça divina, pessoal, com a verdade necessária dentro dos tribunais, né, que inclusive hoje em dia parece que falta bastante, né, dessa verdade dentro dos tribunais, né? Então, o anjo Caliel ele irá nos auxiliar bastante nessas questões que envolvem a justiça, pessoal, e principalmente a justiça dos homens, tanto a divina quanto a dos homens, tá? Desde que você saiba como acessar essa energia, né? Como canalizar essa energia de forma mais correta, digamos assim, né? Para que ela realmente se torne eficiente dentro da sua jornada, dentro do seu caminho. O anjo Caliel, pessoal, ele é um anjo em que vocês podem, se quiserem incrementar, vocês podem estar utilizando uma pedra de turquesa, né, um incenso de hortelã, ou então vocês podem estar utilizando também um cálice com água, tá? Um cálice transparente ou um cálice dourado, tá, pessoal? E o anjo Caliel ele também está relacionado com a esfera, né, de Saturno, com o planeta Saturno, né? E para quem é da Kabbalah, é a esfera de Binah, tá, pessoal? Então, e para quem é de religiões aí afro, né? É, ele seria o que nós conhecemos dentro das religiões afros como Xangô, tá, pessoal? Então, por isso que está muito conectado com a questão de justiça, tá? Tanto a divina quanto a justiça dos homens. E o anjo Caliel, pessoal, ele utiliza uma vela azul, tá? Mas vocês podem estar utilizando também uma vela branca. Então você pode se perguntar: para que eu vou me conectar com o anjo Caliel? Como eu acabei de falar, vocês podem se conectar com ele, né, para as questões de justiça, tudo aquilo que é justo. Vamos supor que você também está passando por situações de calúnia, de difamação, né? De injúrias, todas essas questões que envolvem justiça. O Kaliel, ele é muito eficiente, tá, pessoal, para estar auxiliando vocês nessas questões. Então, vamos supor que você foi acusado injustamente de algo, né? Você pode estar se conectando com a energia de Kaliel para pedir que a verdadeira justiça, né, seja aplicada, né, para que a verdade apareça, tá, pessoal? Então, por exemplo, é, se alguém vai passar por alguma situação, né, que tem que se apresentar, né, num campo judicial, por exemplo, vai passar por um julgamento ou coisas do tipo, vocês podem, desde que vocês sejam realmente justos, né, vocês podem pedir o auxílio de Kaliel para que, por exemplo, os juízes, né, os advogados, os promotores, eles sejam iluminados, né, pela força de Kaliel para que tomem ações justas, né, e que enxerguem a verdade também. Inclusive, nós mesmos podemos invocar essa energia para poder enxergar aquilo que está oculto, que está faltando com a verdade, né, com a gente, e que a inocência, né, a força da inocência, o amor, né, também da inocência prevaleça sobre o engano, né, pessoal? Então, o anjo Caliel, ele também está muito relacionado com a questão triunfal da inocência, né? A questão triunfal da criança, digamos assim, né? Por quê? Porque tudo aquilo que é inocente, né, e é puro ali tanto de coração, ele já tem, digamos assim, a proteção de Kaliel naturalmente, tá, pessoal? Então vocês podem reparar que existem pessoas que algumas pessoas chamam ou tratam como pessoas inocentes, pessoas ingênuas, né? Ah, você tem um coração muito bom, é por isso que todo mundo te faz de palhaço e tal, mas só que tem um detalhe, pessoal. Claro, essa pessoa ela vai aprender ao longo do tempo que como que a vida na Terra realmente é, né? Que ela é que ela é repleta de desafios, né, e de pessoas que não nem sempre serão honestas com ela, mas isso é uma jornada dela, só que essa pessoa ela tem uma proteção natural. Se vocês repararem, pessoas que realmente são inocentes ali no coração, elas têm uma proteção natural, tá? Claro, não vou dizer que coisas ruins não acontecem com essa pessoa,
Não é bem disso que eu estou falando, tá, pessoal? Pessoas que são naturalmente inocentes, né, que têm um coração puro, né, e inclusive que são muito empatas, essas pessoas, elas sempre são agraciadas pela espiritualidade de um jeito ou de outro, tá? Eu já presenciei muito isso, tá, pessoal? Então, eu posso dizer que nesse caso, você vê ali a energia de Kaliel atuando, tá? Então, quando vocês observarem uma pessoa que vocês possam julgar que é uma pessoa que tem um coração muito bom, né, que ela é muito inocente e tal, na verdade, vocês estão vendo é, uma energia de Kaliel ali, tá? Claro, pode ser algum outro tipo de energia, pode, mas eu identifico mais como a energia de Kaliel atuando sobre aquela pessoa, né? É como se nós pudéssemos observar naquela pessoa como Kaliel atua para os justos, né? Para as pessoas que são verdadeiras dentro delas mesmas, tá? São pessoas que dificilmente usam máscaras, tá, pessoal? Então, Kaliel, ele vai atuar muito nessas questões de tudo aquilo que é justo, né, de tudo aquilo que envolve a justiça, os tribunais, né, os julgamentos. Ele protege as pessoas justas contra as falsas acusações, né, contra as calúnias, contra as difamações, né, e também auxiliando para que o culpado encontre ali a verdadeira justiça, né, sendo aplicada, seja espiritual ou seja dos homens. Então, se você também acha que está sendo alvo, né, de algo injusto, seja no campo espiritual ou seja no campo material, você pode estar se conectando com a energia de Kaliel para que isso seja resolvido da melhor forma, né, dentro da justiça, seja divina ou dos homens. Então, o anjo Kaliel, pessoal, ele também está muito ligado com as profissões relacionadas à justiça. Por exemplo, os juízes, né, os magistrados, né, advogados, né? Então, ele vai estar auxiliando aí para que essas pessoas, elas, digamos assim, eliminem as dúvidas, não tenham dúvidas sobre aquilo que estão fazendo, né? É que elas consigam discernir entre aquilo que é positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, se tem alguém utilizando máscaras, né, dentro de um contexto judicial, por exemplo, é como se nós conseguíssemos observar a verdadeira intenção dessas pessoas, né? O que realmente está escondido ali atrás de uma aparência muitas vezes cativante, né? Então nós conseguimos sentir também e perceber o que está sendo verdadeiro e o que é falso. É claro que não dá para aplicar uma sentença, por exemplo, apenas com base nesse tipo de coisa. É preciso analisar as provas, né? E todo o contexto. Só que, digamos assim, a energia de Kaliel, ela vai prevenir para que você não seja ludibriado, para que você esteja com a mente clara, né? Para que você realmente esteja agindo de forma imparcial dentro dessas questões judiciais, tá, pessoal? Então, entenderam por que eu falo que o anjo Kaliel, ele é muito importante dentre todos os anjos? Ele tem um grau de importância muito grande, não apenas ele, todos têm seu grau de importância, mas, por exemplo, para nós que também estamos aqui na Terra, né, a energia de Kaliel, ela é muito importante nesses aspectos. Por quê? Porque nós constantemente estamos lidando com situações muito desafiantes, né, nessas questões de justiça, seja espiritual ou seja física. Principalmente a espiritual, pessoal, porque hoje em dia, para quem lida com a espiritualidade, sabe como que está conturbado as coisas, né? Com pessoas aprendendo, ou acha que está aprendendo, né, algum tipo de magia e começa a fazer magia para tudo que é canto, para tudo que é situação, de qualquer forma, sem qualquer tipo de responsabilidade, né? Então, nesses casos, trabalhar com a energia de Kaliel é muito importante. O que mais que nós podemos falar, pessoal? Vamos supor que você precisa, dentro de uma situação, expor o seu ponto de vista, mas você está inseguro sobre o seu próprio ponto de vista, né? Você não sabe se esse ponto de vista será bem aceito ou não, então isso pode até te travar e fazer com que você acabe desistindo de uma situação ou desistindo de colocar o seu ponto de vista por medo de que ele não seja bem visto. Kaliel também atua nessa questão, tá? Então Kaliel, ele vai auxiliar aí para que os seus pontos de vista, para que aquilo que você tenha que colocar para fora, até mesmo para a sua própria defesa, seja, digamos assim, bem visto, tá, pessoal? Será recebido de uma forma
mais justa dentro de uma determinada situação, tá? Então olha que interessante, né? Se você precisa se explicar, se você precisa, por exemplo, falar diante de um juiz, né? Ou diante de algumas pessoas, Kaliel estará atuando, né? Energeticamente para que você consiga se expressar da melhor forma possível, expondo o seu ponto de vista, tá? Porque, por que isso é importante, pessoal? Porque muitas vezes, vamos supor que o seu ponto de vista, ele é válido realmente, né? Ele é bom, só que a forma com que você coloca esse ponto de vista pode ser visto de uma forma equivocada, né? Pode ser visto de uma forma imatura, pode ser visto de uma forma impulsiva demais, as pessoas podem nem dar atenção para você. Então, quando você trabalha com essa energia de Kaliel, o seu ponto de vista ele é colocado de uma forma justa, de uma forma segura ao mesmo tempo, tá? Então isso faz com que as pessoas realmente escutem aquilo que você está falando. Agora, se elas vão aceitar ou não, já é outros 500, mas que você vai conseguir fazer valer alguns pontos, você vai, entendeu? Então essa é a diferença aí dentre alguns outros anjos que eu falo para vocês que é bem interessante, tá, pessoal? Outra coisa também, aquilo que aparenta ser muito é, aquilo que aparenta ser muito difícil, né, de ser, digamos assim, desmascarado, aquilo que você possa sentir que é muito difícil de ter uma conclusão ou então de ter um desdobramento, o anjo Kaliel ele auxilia para que isso seja um pouco mais fácil, tá, pessoal? Então, por exemplo, se tem um processo de justiça que anda meio travado, né, que anda meio enrolado demais, vocês podem estar pedindo para as energias aí de Kaliel estarem atuando para o desentrave dessas energias, né, para que seja girada uma chave ali para que as coisas possam andar de uma forma mais fluida, de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Para que a coisa possa realmente destravar, possa andar, possa caminhar. Vocês entenderam? E outra coisa muito interessante, vamos supor que você precisa atuar dentro de uma situação que você se sente muito pressionado, acuado, mas você precisa ao mesmo tempo dar explicações, é, você precisa conseguir se expressar em meio a grandes pressões. E isso é muito comum, principalmente para quem trabalha aí com grandes grupos, né, multinacionais, para quem trabalha com o público de uma forma, às vezes até direta, né, e que é constantemente cobrado, ou então pessoas pressionando sobre diversos assuntos. Anjo Kaliel, ele é muito interessante para isso também. Por quê? Porque ele vai te auxiliar ali com a proteção, né, e também na fluidez, para que você consiga se expressar, para que você consiga atuar dentro de situações de grande pressão, tá? Então, não importa a situação, você consegue ter ali um autocontrole para conseguir executar a sua função, né? Ou então falar algo mesmo em situações muito complexas ali, onde muitos ânimos estão exaltados também. Olha a importância disso, pessoal. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. O anjo Kaliel, ele é muito interessante nessas questões de justiça, tá, pessoal? E sempre lembrando, como ele está relacionado com a esfera de Saturno, tá, pessoal? É importante que vocês entendam uma coisa também. Tudo que envolve o espiritual, ele tem o tempo correto para acontecer, tá? Não é no seu tempo em si. Tudo que envolve a questão de justiça dos homens, aí já é uma questão de justiça dos homens, tá? Vocês podem também estar utilizando dessas energias, né, para que seja, digamos assim, colocada, né, nessa situação da justiça dos homens da melhor forma possível, de forma justa, né, para que as coisas caminhem de forma correta. Agora, tudo que envolve o espiritual tem o tempo, não é você forçando que as coisas acontecem, principalmente porque Kaliel está relacionado com a esfera de Saturno, né? E a esfera de Saturno, pessoal, ela é binar, tá? Dentro da Kabbalah, para quem está estudando Kabbalah, Binah ela está muito relacionada com essas questões também. Então,
não é a gente que vai ficar acelerando as coisas assim, tá? Muita coisa é analisada, tá, pessoal, antes de tomar uma ação, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.